Saudamos os nossos queridos amigos, os nossos queridos irmãos. Bem-vindos a mais um estudo, não é? Da Palavra de Deus através do livro Eventos Finais. Hoje estamos com o capítulo 14, não é? E já queremos convidar a apresentar aqueles que são os nossos convidados. Continua conosco o pastor Manuel Rodrigues, secretário da Associação de Campo, né? Da associação. Esteve conosco no estudo passado, está nesse, né? Está conosco também o nosso querido Magno, ancião, colega de ministério, que Deus te abençoe, querido, bem-vindo. E aquela linda menina ali, e Stephanie, olha o sorriso dela, não é bonito? Esse cara tem sorte, viu? O namorado dela, viu? Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Pastor, saudação. É um prazer mais uma vez estar com cada um dos irmãos, estar contigo aqui, Roberval, e esse casal. Deus continue abençoando e abençoando também cada um dos estudantes da Bíblia. Nós vamos para mais um tema profético, um tema profundo que é indispensável conhecermos, porque fala da atuação de Deus em nossa vida, através de nossa vida, mas também em alguns momentos que não serão fáceis na história aqui desse mundo. Ok, Magno, querido, vamos lá? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Eu estive junto com os amigos aqui no estudo do capítulo 9. É a segunda vez que você está vindo, né? Foi muito enriquecedor. E a você que nos assiste, que Deus lhe abençoe, que este momento também possa ser para você um momento de reflexão, que Deus possa utilizar esse momento de estudo para afirmar, né, a tua fé, para esclarecer cada vez mais as tuas dúvidas, né, e esclarecer aquilo que Deus quer falar conosco através da tua palavra. E você, Stephanie? Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui, agradeço muito, é um aprendizado, né, a mais, da gente estar aqui, que todos possam estar em casa aprendendo e buscando sempre mais, aprender cada vez mais. É verdade, a Stephanie é enfermeira, não é isso? Tem feito boas lives com a gente também nessa área aí, junto com o pessoal de saúde da igreja, né? Tem sido uma bênção, que Deus abençoe o ministério de vocês, não é verdade? Magno, vamos a uma oração inicial para começarmos o nosso estudo? Sim. Oremos então. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado também, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Amém. Rogamos a Ti, Senhor, que a presença do Teu Santo Espírito possa nos usar para que o Senhor possa falar com o Teu povo. Que os nossos defeitos de caráter, nossas falhas não atrapalhem, Senhor, o Senhor falar com o Teu povo. Continue conosco nesse e nos demais programas que serão gravados e apresentados através das mídias sociais, e que todo o teu povo possa ser alcançado através desse programa. Nós te oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá ao nosso estudo 14. Deixa eu só me achar aqui, porque o meu tablet simplesmente saiu do lugar. Não, mas vamos lá, está aqui. Capítulo 14, o alto clamor. E eu quero convidar você, nesse instante, a abrir a Bíblia conosco. Abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 18. Capítulo 18 e o verso 4. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Vamos lá. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apelo de Apocalipse. Pastor, esse verso com este título, para a gente começar, o que é isso? O alto clamor, Apocalipse, pragas. Pastor, situa a gente aí nessa história. Apelo e apelo forte, viu, Roberval e queridos amigos? Um apelo muito forte em Apocalipse capítulo 4, para nós entendermos bem. Nós estamos lendo o livro já há algum tempo, Eventos Finais, e os capítulos vêm numa disposição de buscar situar na sequência de fatos que vão estar acontecendo nos últimos dias. Se nós lembrarmos o capítulo 4 que nós estudamos do livro, o capítulo 4 fala sobre a igreja nos últimos dias, a igreja de Deus, o povo remanescente. Ou seja, aquele capítulo é falado diretamente para os adventistas do sétimo dia. O capítulo 5 vai falar sobre o estilo de vida que nós, remanescentes, devemos viver. Enfim, ali então foca os remanescentes. Aí é só nós lembrarmos
ali do capítulo 12 e do capítulo 14, que vai estar fazendo menção desse povo remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Só que o povo de Deus aqui nessa terra não se resume apenas a nós, adventistas do sétimo dia. Há um grupo maior. E esse grupo maior, até mesmo maior do que todos nós, adventistas que existimos hoje, esse grupo é situado aqui como povo de Deus de Apocalipse 18, quando Deus diz, sai dela, povo meu. Esse povo está espalhado nas mais diversas denominações. Por isso, nós devemos falar sempre com muito respeito de outras denominações também, até porque há pessoas sinceras em todas elas, pessoas que estão convictas de que estão seguindo uma verdade, porém haverá um alto clamor. Esse alto clamor, fundamentado pela atuação da chuva serôdia que nós estudamos no capítulo anterior, chuva serôdia atuando no remanescente para pregar o evangelho, chuva serôdia atuando no povo de Deus do alto clamor para entender a verdade e sair do meio da Babilônia e se unir ao povo de Deus. E será um grande exército que estará saindo e se unindo ao povo de Deus. Esse é o alto clamor. Ok, por favor, Magno, quer falar? Por favor. Excelente, introdução melhor impossível. A própria Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus diz que existem ainda ovelhas que não são do aprisco de Deus. Né? E é muito interessante isso, a gente tratar todos os nossos irmãos em Cristo com todo respeito, porque o próprio Senhor diz que existem sinceros em todas as denominações, em todo canto. E esse povo que hoje talvez, pessoas que foram criadas desde pequenos, né, nas suas religiões, que já vêm seguindo essas determinadas denominações, até por uma questão cultural, né, por uma questão... Ou sinceridade, né? Eles sinceridade, acreditam justamente. verdadeiramente no que Isso. estão seguindo, Mas eles serão chacoalhados, digamos assim, né, durante o alto clamor. Será impossível não conseguir enxergar, né, ou não conseguir ver a verdade quando ela vier à tona diante dos fatos que acontecerão. É interessante saber também, é interessante entender também que a Bíblia já prediz isso. Né? Quando nós dedicamos tempo ao estudo da Bíblia, a gente já consegue enxergar que isso aconteceu no passado e a própria Bíblia diz que voltará a acontecer. Então, é estar realmente alerta. Aqueles que não estiverem alerta, eles serão chacoalhados do mesmo jeito, né? Eles serão tocados do mesmo jeito. E é importante a gente cuidar, né, e continuar pregando o Evangelho para todos, ainda aqueles que estão alocados em outras denominações, para que eles possam lembrar, né, quando eles verem as verdades vindo à tona, lembrar o que o irmão me falou, o que o pastor me falou, o que eu ouvi em tal lugar, porque isso vai ser de suma importância para que todos possam reconhecer, né, o que vai estar acontecendo no futuro. É isso aí. Então a gente pode ver aqui, só nessa abertura, que há o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus. No mínimo, essas duas classes de pessoas nesses momentos finais da história terrestre. Nesse momento, vem um clamor, né? Sai dela. Sai de onde? E por quê? O que é que vai acontecer lá? Por que sai de lá? Qual é o problema aí? Por que se clama para que saiam? Sair de onde? E o que é que vai ocasionar? O que é que vai acontecer lá que não permite mais que nossos sinceros irmãos convivam aonde estão hoje? Ok. O livro Grande Conflito, ele traz um texto bem forte. Grande Conflito, página 383, na versão de 1911, diz o seguinte: no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia, e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, é claro que aqui está mencionando também da fé católica, fé protestante, de outros credos não cristãos, que existem pessoas sinceras, e vão ouvir agora esse apelo de Deus, esse chamado da pregação do Evangelho. O Evangelho a ser pregado, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vai focar nesse Evangelho que vai ser pregado, que é a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem vai, então, alcançar esse povo sincero, e eles irão sair
de todas essas denominações, tipos de fé mais diferentes possíveis para se unir ao povo de Deus, ao povo remanescente. E esse texto aqui traz o texto Babilônia, porque vem daquele contexto de confusão, é uma confusão de credos, né? Quem é que tem a verdade? Quem está falando a verdade? Todos dizem ter a verdade hoje em dia. Enfim, o alto clamor vai tornar claro a verdade de Deus. Ok. Fique à vontade para qualquer comentário. Quando ele fala dessa confusão de que muitos não sabem quem está falando a verdade, né? Eu acho que aos poucos as pessoas que não professam fé alguma hoje nesse momento que a gente está passando veem a verdade, né? Vê que a gente está falando, vê tudo se passando aos poucos e analisa. Muitas pessoas hoje ficam mais atentas, né? Poxa, realmente, fulano falou aquilo, né? E está acontecendo. Então, eu acho que aos poucos eles vão vendo que a gente está falando a verdade, que a gente está professando, né? Aquilo que Deus deixou, né, para a gente. Tem um tópico aqui que vem falando sobre queda de Babilônia. O que é que tem a ver com o alto clamor e com essa chamada de saída? Tem ligação? Qual é o contexto? Tem sim. Quando eu estava a ler este livro, né, esse capítulo exatamente, e fiz um breve link ao capítulo 9, né, que tem um subtítulo que fala que o protestantismo se renderia ao catolicismo, né? E no decorrer do texto ele diz que o catolicismo não mudaria, né? O capítulo 9, para quem ainda não leu o livro, né, fala sobre as leis dominicais. Então, ele falava que o catolicismo, né, as leis diante da anunciação das leis dominicais, juntamente com o poder político, ele não se dobraria. E muitos que passaram anos defendendo a palavra de Deus, defendendo a lei de Deus, defendendo o selo de Deus que se encontra na lei de Deus, se renderam no final. E aí, ao ler esse subtítulo, me remeteu imediatamente a esse trecho do livro, né? A queda de Babilônia ainda não foi completa, porque justamente esse momento da rendição do protestantismo ao catolicismo, ele ainda não aconteceu. Agora, também é importante a gente lembrar, falando sobre a sinceridade dos irmãos nas demais denominações, né? Inclusive, há alguns anos atrás, um padre famoso, anunciou que os adventistas estavam certos ao guardar o sábado, porque o dia de guarda realmente era o sábado. Então, para quem assiste aquilo, né, para o fiel católico que escuta um padre famoso, né, que está aí nas mídias, fazer uma declaração dessa, ele fica meio confuso. E, no final, ao ver o protestantismo se juntando, né, ao catolicismo, isso vai, talvez, né, aumentar a confusão na cabeça de muita gente, né? Então, eu acredito que, quando essas coisas vierem, de fato, a acontecer, aí sim a queda será inegável, né? Todas essas deturpações teológicas, vamos dizer assim, né, nos princípios divinos da Bíblia, ela tem soado diante do céu como uma prostituição, né? E por isso o capítulo 18 vai enfatizar de que esses pecados se acumulam no céu e precisa haver um momento em que haja o fim da Babilônia, ou seja, que caia de uma vez por todas essas mentiras. E a grande mentira que tem prevalecido é esse falso sábado, vamos dizer assim, esse falso sábado que é ensinado como domingo. O domingo é um falso sábado, porque ele não é bíblico. E os homens estão tentando instituí-lo como o sábado bíblico. Eles pegam o preceito bíblico, a base bíblica, e agora eles colocam sobre o domingo. E esse conceito, unido também com o conceito de justificação pela fé, que também é deturpado ali, foram sempre as ações ali, quando a gente tem a visão ali do santuário celestial lá de Daniel, essas foram as intervenções, e até hoje a gente tem uma deturpação quanto à visão da justificação pela fé, e também sobre os mandamentos de Deus, estão se acumulando. E Deus está deixando para que o momento do verso 4 se torne uma realidade, quando o povo dele sair
aí sim chegará o fim dessa confusão e Deus irá colocar um fim em Babilônia, mas Ele está aguardando apenas esse momento aí do alto clamor, onde os seus sinceros, eles estarão vendo, quer seja através de perseguições, quer sejam através de decretos, quer sejam através da união das igrejas. O povo de Deus vai ver a verdade divina e, através da atuação do Espírito Santo, então vai sair do meio da Babilônia para que Deus coloque um fim em toda a maldade. Ok. Deixa eu aproveitar o gancho do que o Magno falou. Minha função aqui não é fazer colocações, mas instigar vocês, né? Eu sou o moderador. Mas vamos lá. Eu já falei isso aqui, inclusive. Eu venho de duas famílias. A família do meu pai é tradicional católica e a família da minha mãe tradicional presbiteriana, protestante, né? E eu ouvi o que Magno falou ali, de um padre. Ele disse, olha, nós guardamos o domingo porque a Igreja Católica entende que a autoridade dada por Deus ao Papa, está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro da Igreja. A Igreja, a instituição, tem maior autoridade que a Bíblia. Então, usando essa autoridade, nós, como igreja, ele falando do padre, mudamos. Tanto é que na Bíblia está lá, o dia de guarda da Bíblia é o sábado, mas o nosso catecismo está o domingo, porque nós temos autoridade para fazer isso. Mas os protestantes, que não aceitam a autoridade do Papa, obedecem ao dogma da igreja, guardando o domingo. Quanto vocês adventistas, se vocês não reconhecem a autoridade do Papa, só resta para vocês guardar esse sábado aí da Bíblia mesmo. Olha que interessante, não é? Então, nós cremos que a autoridade da Bíblia está acima da autoridade de qualquer entidade, igreja, qualquer coisa nesse mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. E nada nesse mundo está acima da palavra de Deus. Permitindo só essa minha participação aí, e volto a palavra para vocês, né? Então, é isso aí, né? Quando eu vi essa declaração, assim, eu ainda não era batizado e naquele instante eu fiquei, assim, é como se você realmente afirmasse a fé que você, né, no meu caso, que eu estava buscando professar, né? Eu estava naquela fase de estudo bíblico, de formação, de conhecimento da verdade. Conhecendo a igreja, examinando as escrituras. E você vai... digamos que seja um poço sem fim, graças a Deus, né? Porque cada vez que você lê a Bíblia, se você lê o mesmo versículo 10 vezes, você consegue tirar lições, você consegue tirar 11 lições, ou muito mais lições. Cada vez que você lê, você tira uma lição diferente. E aí, quando você vê um líder religioso, né, que está em todas as mídias, reconhecer que a igreja de Deus, que a igreja verdadeira, que os remanescentes fiéis estão certos, né, é complicado chamar de... Não é tendo como um opositor, nem como um adversário, nem como um inimigo. Jamais. Eu acabei de falar que nós temos que ter todos os nossos irmãos em Cristo, né, com o maior carinho do mundo. Mas quando você escuta o outro falando bem de você, né, é diferente de você fazer uma autoavaliação, né? Então, isso é muito mais do que provado. A Bíblia não precisaria de nenhum de nós aqui ou em qualquer outro lugar para provar que a Bíblia é a palavra de Deus e que o sábado é o dia de guarda, porque a palavra de Deus é explícita, não requer interpretações na lei de Deus. Por favor, pastor. Okay. A terceira sessão, ela traz um texto aqui, a última mensagem de advertência da parte de Deus, o último parágrafo dessa sessão, do grande conflito, páginas 603, 604 e 606, são trechos aqui, diz o seguinte, lá no finalzinho, está na página 606, os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão.
Então, assim, um texto bem forte mencionando como isso vai estar acontecendo, é isso, esse despertamento para a verdade de Deus. Agora, no alto clamor, quando vai se falar para os remanescentes, aqueles que estarão pregando o Evangelho, não será um momento muito fácil. Por exemplo, não vai ter nenhum apoio de outras autoridades, né? O que está se vendo aqui ou ali hoje, no alto clamor, não vai ter nenhuma porta aberta. Vai ser um momento bem difícil, né? Verdade. Pelo que a gente pôde ver, dentro do estudo do capítulo, desse capítulo do livro, e até dentro daquele texto que nós lemos, a gente traz para um contexto logo antes da volta de Jesus, o alto clamor, né? Inclusive, depois desse contexto do alto clamor, vem pragas, 7 pragas que são as últimas. Selamento. Antes dessas 7 pragas, tem fechamento, porta da graça. Essa série de eventos aí, pode falar um pouco sobre ela? Ou seja, alto clamor, é isso? Porta da graça fechando, ou seja, o Espírito de Deus retirado, é isso? Não tem mais oportunidade, continue justo, fazendo justiça, injusto, é isso? Depois cai as 7 pragas, depois Jesus volta, essa é a sequência? Essa é uma sequência, aí ao selamento, logo após o alto clamor ali, né? Ao selamento do povo de Deus. Após o selamento ali, começam-se as pragas, né? O fechamento da porta da graça. E aí sim, o injusto vai buscar injustiça mais ainda, o justo justiça, e há essa preparação para a iminente volta de Cristo. Porém, o alto clamor, ele pode ser confundido por alguns, devido aos acontecimentos que terão no alto clamor, como já sendo pragas. Porém, ainda não é esse momento. Estão antes. Mas é um momento de preparo mesmo do povo de Deus. Nós vamos ver dentro desse capítulo aqui, Sim, que cada provação, cada obstáculo vai chamar o povo para um reavivamento pessoal, uma reforma, uma transformação, uma solidez da vida com Cristo. Exatamente preparando aí para o selamento. E a partir daí as pragas. Por exemplo, o decreto dominical, que vai estar acontecendo aí quase que simultaneamente, apesar do livro trazer lá no capítulo 9, algumas coisas alcançam um outro período, né, como derramamento da chuva serôdia, alto clamor, ou seja, vão acontecendo simultâneos em alguns momentos, porque o capítulo 9 vai mencionar esses decretos, primeiro nacional, depois mundial, enfim. Nós precisamos entender de que nesse período aqui do alto clamor, haverão mártires. Também vai mencionar lá na frente. Quando estava falando com algumas pessoas sobre os decretos, uma delas me perguntou: pastor, alguém vai morrer na perseguição? Se haverão mártires, é porque haverão mortes. Então, eu preciso estar preparado. Então, o alto clamor vem para preparar ainda mais o povo. A sacudidura passou, vem todo um contexto preparando o povo para uma fé inabalável no Senhor Jesus. Mas é claro que o fundamento dessa fé é a minha decisão pessoal, o recebimento da chuva serôdia, o Espírito Santo atuando através da minha vida, ela me prepara para esses momentos. Ou seja, há uma forte ligação entre esse capítulo e o que estudamos com você mesmo no capítulo anterior. Sim, mas a chuva serôdia é a preparação para esta fase do alto clamor e, na realidade, a preparação torrencial aí do poder do Espírito Santo para esses últimos acontecimentos, que serão breves. Alto clamor, é claro que a gente não dá para precisar em tempo, mas leva a crer que vai ser breve, porque aí já vem uma promulgação dos decretos, já há uma perseguição, não vai ser muito tempo. A irmã Eleonai deixa claro isso, de que nós sofreremos martírios, nem todos sofrerão martírios, e aí então vem o selamento. Com o selamento e o fechamento da porta da graça, aí sim vem dias de tormentas, mas o povo de Deus vai estar protegido. Já está separado. Quem serve a Deus e quem não serve. Por favor, Magno. E interessante que nesse momento do alto clamor, né, onde vai requerer da gente, requerer de todos nós, todos os cristãos, né, que a preparação, né, para esse momento já venha sendo feita, né, porque nesse exato momento não vai dar para, se você já estiver se humilhando diante do Senhor, buscando a palavra de Deus, muito provavelmente vai conseguir identificar com mais facilidade, né, e vai se manter firme. Né? Capítulos à frente, o livro diz que muitos apostatarão, né? Muitos mestres da lei, vamos dizer assim, como a Bíblia chamava, né, antigamente, muitos mestres da lei ficarão surpresos e não conseguirão se posicionar diante dessa situação.
E é importante também a gente lembrar que isso aconteceu, né, já na história, inclusive na história do nascimento da Igreja Adventista, né, onde muitos líderes de diversas denominações se uniram, né, para fazer uma revelação da profecia bíblica, né, para esperar ali o que estava para acontecer. O movimento milerita, o movimento milerita, justamente. E naquele instante, quando houve aquela decepção ali, muitos arriaram as malas, muitos desistiram, né? E isso nos remete ao momento do autoclamor. Naquele momento, muitos desistirão, né? Mas aqueles que se mantiverem firmes no Senhor, eles continuarão pregando o Evangelho e fazendo e cumprindo a missão que Jesus nos deixou, né? Amém. Bom, aqui tem 3 tópicos interessantes. A mensagem avançará com grande poder, é um deles. Aí o outro seguinte é semelhante ao movimento de 1844. Estou até linkando um com o outro agora, né? Semelhante ao dia de Pentecostes. Bom, nós cremos que essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja a qual nós pertencemos, ela nasceu nesse movimento aqui de 1844. Ela não levantou o movimento, foi levantado no seio de outras igrejas, grandes igrejas, pelo movimento do advento, da volta de Jesus, o movimento milerita, e a igreja surgiu dentro desse movimento, né? O que esse movimento tem a ver com essa história? Qual o papel dessa igreja dentro desse contexto? E qual é o link que a gente faz aqui entre mensagem avançando até os últimos dias, movimento 1844 e Pentecostes? Qual o papel da igreja nesse contexto? Como é que a gente linka essas 3 situações e qual o papel da igreja adventista, ou de uma forma geral, não é? Porque hoje nós estamos dentro de uma bandeira, mas eu creio que será um só povo, o povo de Deus no final, não é verdade? Agora, qual é o papel da igreja nesse contexto? E vamos linkar isso aí agora, pastor? Ok, aqui está apresentando um contexto de pregação do Evangelho, né? A ênfase é na forma como é pregado esse Evangelho, essa intensidade da pregação. Se nós lembramos lá de 1844, o movimento milerita, como eles se desprenderam de suas posses, investindo tudo ali para a pregação do que acreditavam, imaginando ser o evento iminente à volta de Jesus. Então, eles investiram com muita intrepidez, muita vontade, de todo o coração, todos os seus recursos, ou seja, tudo era investido na pregação do Evangelho, todas as forças, em toda a intensidade. Então, ali há um movimento forte para a pregação. Quando nós olhamos lá no Pentecoste, mais uma vez, é mencionado muito semelhante ali, os discípulos se envolvendo, todos tinham tudo em comum, um auxiliavam os outros, cuidavam dos outros, das necessidades uns dos outros, vendiam o que tinham, investiam ali para a pregação e crescimento do Evangelho. Enfim, todos esses 2 movimentos mostraram como a igreja, atuando através do poder do Espírito Santo, pode agir com poder para poder fazer com que haja o avanço da pregação do Evangelho. O autoclamor vai ser mais um reavivamento espiritual. Na mesma linha. O último agora, é a chuva serôdia, que vai reavivar espiritualmente a igreja, e a igreja, o termo utilizado aqui, e eu até me senti animado com esse parágrafo aqui, ok? Testemunho, volume 5, página 252, o seguinte, semelhante ao movimento de 1844, é o subtítulo, o poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com voz forte. Eu acho que eu estou no meio. Estou brincando. Apenas descontraindo um pouquinho. Mas vai ser um momento fervoroso, né? Até quem fala agudo, quem fala grave, todo mundo vai falar com voz forte, ok? Todos estarão se dedicando para a pregação do Evangelho, movidos pelo poder do Espírito Santo. Então, nós seremos apenas instrumentos. Instrumentos, muitas vezes, até indoutos. Porque o texto vai tornar claro, porque muitas pessoas cultas não se colocarão à disposição. Então, o que vai influenciar aqui não é minha capacidade, não é meu conhecimento, mas é a minha disponibilidade, a minha entrega de deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo. Poxa, que coisa maravilhosa. Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão. Bom, você falou agora, mas o que é que vai além? Por que nos surpreenderão? Que instrumentalidades são essas? Eu me lembro que eu conversava há um tempo, né, com uma pessoa,
e sobre a pregação do Evangelho, e ela me respondeu assim: mas ainda temos tantos povos que não têm acesso à civilização, tantos povos que não têm energia, que não têm internet, né? O Evangelho vai demorar muito tempo para ser pregado. E aí nós nos vemos nos dias de hoje, né, 2020, onde nós estamos vivendo momentos difíceis de restrições, isolamentos sociais. E assim, o Evangelho tem sido pregado através da internet de uma forma tão grande, né, que tantas pessoas que não tinham acesso à tecnologia, ou tinham acesso, mas não utilizavam porque não estavam habituados a utilizar, né, estão sendo tocadas pela mensagem de Deus. Muitas pessoas que têm um certo paradigma a ser quebrado com relação à igreja, que não gostam da igreja, que preferem não ir a uma igreja, têm dedicado tempo para assistir programas e mais programas, né, para se alimentar da palavra de Deus. Então, quando eu escuto um texto como esse, um título como esse, né, instrumentalidades que vão nos surpreender, eu imagino o que é que vem por aí, né, já uma vez que a internet já alcança lugares inalcançáveis ou inabitáveis, vamos dizer assim, né? Os satélites por aí, espalhados por todo canto, difundindo diversas outras mensagens, e com certeza uma dessas mensagens será a mensagem do Senhor, será a mensagem angelical. É incrível. Eu era menino, isso tem pouco tempo, não é muito, tem pouco tempo, eu era menino. Não é muito fácil de acreditar, mas E tudo que nós tínhamos na época era televisão preto e branco. Era o que havia de mais moderno, TV preto e branco. Satélite só para uso militar, ninguém tinha acesso. Imagine. E hoje nós estamos aqui falando, sentados aqui, numa sala com a câmera aqui em frente, 2, 3 câmeras, falando para o mundo inteiro. E não só isso, né? O satélite hoje é papo de criança. Papo já. de criança. A gente pode ver agora uma filhinha de satélite que uma empresa norte-americana lançou, e ela tem o objetivo de lançar, parece que 400 ou 600, em curto prazo, e isso vai crescendo, vai ser alguns milhares de satélites lançados. Então, o mundo se tornou pequeno. Aquilo que lá no passado era impossível, hoje é realidade. O que você falou, Magno. Não é o objetivo do estudo, claro, mas existe um país oriental, por exemplo, que investiu numa fábrica com mais de 100 milhões de pessoas para a produção da tecnologia 5G, de chips 5G. Ou seja, a cada poste vai ter uma caixinha lá com um equipamento que vai transmitir, e nós seremos agraciados com isso porque não teremos mais o problema da falta de sinal. Então, esse é um dos exemplos do crescimento da tecnologia, e com certeza o Evangelho será agraciado com isso, e através dessa tecnologia, através dessa ferramenta, através desse instrumento, muitas pessoas ainda serão alcançadas. Realmente, por favor. Magno falou Stephanie. dessa questão de redes sociais, internet, e eu pude lembrar de que a gente, nesse momento que está vivendo, a gente posta muito, né? Então, aí a gente acaba levando a palavra a outras pessoas. Pessoas que não conhecem, pessoas que não ligavam, que hoje estão dentro de casa. E aí, em uma postagem dessa, uma amiga me procurou e disse que bom, né? Conversou, falou que gostou muito, e procurou saber, porque a gente procura sempre perguntar: você precisa de ajuda ou algo desse tipo? E eu fico feliz, porque isso significa que está chegando a outras pessoas. Verdade. E que a gente pode estar levando além, né? Como ele disse, temos hoje as redes sociais chegando mais forte em outros lugares que a gente não consegue ir. A gente não conseguiria sair daqui agora para ir, mas ela está chegando. A gente está falando de tecnologia, mas quando a gente volta para o contexto do livro, isso é verdade, é nossa realidade hoje, né? E quem sabe, a autora, né, nem imaginava que chegássemos nesse nível de hoje. Mas quem sabe Deus até deu alguma noção para ela, não sei. Tanto que no último subtítulo ela fala de impressões, né? Impressões, ela não fala de, não é verdade? Ela não fala da tecnologia, ela fala que muito material seria impresso. É interessante que ela começa mencionando um contexto de estratégias também, de técnicas a serem utilizadas, ou seja, daquilo que é o mais complexo, então, no nível existente, aquilo que é o mais simples
aparentemente Deus vai utilizar para alcançar um maior número possível, né? Isso, em termos de estratégia, poderia dizer tecnologias, né? Imagine uma pessoa e um celular, nada mais algo tão simples hoje, e ela pode criar um verdadeiro abalo de forma positiva aí de pregação do Evangelho. Ela pode, vamos dizer assim, quando entra na mídia, ela posta ali, daqui a pouco viralizar e alcançar uma multidão de pessoas. Então, a gente não sabe, de fato, qual é essa forma simples que Deus vai utilizar, mas Deus vai usar as coisas simples existentes no mundo para mostrar que é Ele quem está no controle. Amém. E a gente, às vezes, fica tão acostumado a querer controlar tudo, né? Tudo do nosso jeito, no nosso formato, nossa estratégia, e Deus vai usar as coisas simples para dizer, olha, quem está no comando sou eu. Quando olhamos para a pandemia, a gente percebe isso. Não imaginávamos que um vírus, Stephanie é da área de saúde, um vírus aparentemente simples, vamos dizer assim, né? Vem aí da família da gripe, vamos dizer, se pode se dizer assim, daqui a pouco tomar conta de todo mundo e unir o mundo, como se falasse em uma só voz, uma só língua, o mesmo problema. Ou seja, o mundo complexo para nós se mostrou agora um mundo muito simples. É verdade. Um mundo simples de ser alcançado da sua forma total. Ou seja, aquilo que imaginávamos que era grande demais, Deus mostrou que é pequeno demais. Pequeno demais. Nós estamos chegando ao final, nosso tempo está esgotando já, e eu achei que ainda estava na metade. Mas tem muita coisa para falar, mas vamos tentar resumir aquilo. Fala de crianças proclamando o Evangelho, fala do ministério de anjos, fala de amplitude mundial. Tudo isso a gente poderia encaixar hoje até nesse contexto de tecnologia, alguma coisa. A criança, porque uma criança com celular na mão hoje faz muita coisa, né? Amplitude, nós temos redes de TV já atingindo o mundo inteiro. Mas anjos, como é que entra o ministério dos anjos nesse evento final aí de proclamação do Evangelho? A Bíblia trata anjos, né, tanto de forma literal quanto de forma simbólica, né? Anjos na Bíblia, no Apocalipse, também pode significar mensageiros, e nós também somos, né, mensageiros. Então, mensageiros do Senhor. Então, quando eu leio esse subtítulo a respeito do ministério dos anjos, eu me considero incluso, me considero parte dele, né? É obrigação minha cumprir a missão que Jesus nos deixou lá em Mateus capítulo 28, né? Nós devemos pregar o Evangelho a todo mundo, né? E muitas das vezes, quando nós falamos em pregação, pregar o Evangelho, né, o verbo em forma de ação, nos remete a púlpito, a palanques, a palcos, né, a programas, mas muitas vezes, né, o nosso testemunho fala muito mais alto do que a nossa voz. Então, nós devemos estar atentos a isso, né, uma vez que fazemos parte também desse ministério de anjos. Essa é uma visão que traz esse trecho do capítulo, né, para que, através do nosso testemunho, nós também possamos alcançar aqueles que estão à nossa volta. Amém. Eu tenho uma experiência de publicação muito forte. Quando eu estava trabalhando lá no sul da Bahia, de publicações com reportagem, e eu fiz uma visita, cheguei na casa de uma senhora bem idosa, e ela estava bem debilitada, né? E ela me atendeu, e quando ela me atendeu, ela olhou e mostrou um ar de muita surpresa. E aquilo mexeu comigo, porque assim, a demonstração da afeição dela era como se eu fosse muito conhecido para ela. E ela foi me convidando para entrar de imediato. Entre aqui, por favor, por favor. E ela tossia, né? E era uma tosse bem estranha. E ela me explicou, né? Quando ela falou, você está fazendo o quê? E aí eu falei da obra que eu estou fazendo. Ela disse, meu filho, eu não vou comprar nada hoje, não. Mas um anjo, no meu sonho, mostrou você. Olha que lindo. E ela disse que você traria uma mensagem para mim. E aquilo mexeu muito comigo. Caramba. E eu fiquei olhando para ela, ela disse, você poderia pregar para mim o que você crê? E eu preguei para ela ali, então, toda essa mensagem que nós cremos no remanescente da Igreja Adventista. E quando eu comecei a pregar todo o nosso estilo de vida, toda a nossa doutrina, ela olhou para mim e disse, para mim só tem uma verdade, que eu não cria do que você me falou. E era o sábado. E eu mostrei ali vários textos para ela na Bíblia, né? Ela disse,
agora eu creio nessa verdade. Que maravilha, amém. E nós oramos ali e ela disse, agora eu posso descansar em paz. Eu percebi que Deus queria enviar você para pegar uma mensagem que eu precisava ouvir. Aquela senhora faleceu e mexeu muito comigo no momento, mexeu muito comigo. E esse texto aqui, o Ministério dos Anjos está mencionando isso. E cita um pouquinho mais embaixo o seguinte, ó, os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 118. Que maravilha. Então, os anjos vão entrar também em campo para auxiliar, para iluminar as mentes, conduzir as mentes das pessoas à palavra de Deus. Ou seja, é uma investida completa do céu para esse momento do alto clamor, para a conversão dos seus sinceros, para a volta de Jesus. Que momento maravilhoso, que coisa linda, né? Homem, anjos, seres humanos e divinos, numa missão para terminar o Evangelho. Bom, aqui para a gente fechar aqui agora. Vamos lá. Multidões respondendo à chamada, está dentro do contexto do que a gente acabou de falar, né? Milhares de convertidos no dia, sinceros de coração, pastor, fechando aí. Multidões, conversões, milagres. Vamos fechar com isso aí? Dá um fechamento. Sempre é bom fechar falando de conversões. Vamos lá. Falar para um evangelista, então, de milhares de conversão, louvado seja Deus. Amém. E há dois textos fortes que eu vou destacar aqui. A irmã Ellen White, ela diz o seguinte, milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Essa 1/10 hora é exatamente aquela parábola, né, do trabalhador que chega ali no finalzinho e recebe o mesmo galardão. Enfim, é o alto clamor ali sendo apresentado. Essas conversões, essas milhares de conversão na última hora, na 1/10 hora. Como o ladrão na cruz também. Como o ladrão na cruz. E vão receber todos o mesmo galardão. Que Deus cheio de graça e misericórdia. E eu completo então com um grande conflito, página 522. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. Não tem como errar o caminho. O poder de Deus guiará toda alma sincera. Precisamos ter sinceridade, precisamos ter total disponibilidade. E então não erraremos o caminho. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade e até a Canaã celestial. Amém. Pastor, seu apelo e oração final para aqueles que nos ouvem e nos assistem. Amém. O meu apelo é sempre pessoal, como eu mencionei no estudo passado, mais uma vez eu cito agora, é o Deus e eu, é você e Deus. É que você possa ter momentos a sós com Deus, e não momentos curtos, momentos consistentes, no qual você possa dialogar com Ele, colocar a sua vida diante dEle. E se há alguma coisa no seu estilo de vida que precisam haver mudanças, essas mudanças precisam acontecer. Deixe Deus transbordar em sua vida, que ao aprender ainda mais sobre o que estará acontecendo nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo lhe conduza a um reavivamento e uma reforma verdadeira. Que Deus continue atuando em sua vida. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, rico de graça e misericórdia, mais uma vez alcance cada um dos filhos sinceros que estão buscando o Senhor em sua plenitude e completa singeleza do seu coração. Que possamos nos humilhar diante da Tua presença e, esvaziando-se do nosso eu, deixar que o poder do Espírito Santo transforme o nosso caráter. Retire, Senhor, tudo aquilo que tem impedido a sua atuação, para que haja um transbordamento do poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Para que possamos estar habilitados a receber a chuva serôdia e participarmos do alto clamor, da forma que o Senhor necessitar. Muitos de nós seremos mártires, mas esse momento não será o fim, porque uma vez mártires de Cristo, isso significa que teremos uma vida eterna logo em breve quando o Senhor voltar. Nos prepare para os propósitos celestiais e que a vontade seja sua, Senhor. Que cada um de nós também sejamos preparados para testemunhar e proclamar esta mensagem a tantos que aguardam ouvir esta verdade de uma forma impactante e poderosa.
que o poder do Espírito Santo seja sentido através desse relacionamento pessoal contigo. Continue falando à tua igreja, falando ao teu povo e chamando cada um dos sinceros estudantes da Bíblia. É o que nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer muito a você, pastor Manuel Rodrigues, por estar conosco, né? Ao nosso querido ancião Magno, a Stephanie, foi um esforço para ela estar aqui conosco hoje, na verdade, o Magno foi buscar ela lá em Salvador, vai levá-la de volta, mas para ele é um prazer, né? Que Deus abençoe a vocês, o ministério, a vida pessoal, família, e muito obrigado por ter estado aqui conosco. E a você que está em casa, muito obrigado também por ter estado conosco. Isso é um livro, é um estudo do livro Eventos Finais, e você provavelmente tem, e está estudando junto conosco. Mas se você não tem um livro, nós podemos dar uma cópia para você. Nós podemos disponibilizar uma cópia em PDF. Nós vamos falar com a nossa produção e vai ter o link aí para que você baixe o seu livro em PDF, para que você possa estudá-lo, para que você possa acompanhar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus esteja na tua vida pessoal, no teu lar, que as bênçãos do céu estejam contigo, pois é assim que nós desejamos. E até o próximo estudos com a bênção de Deus.